Durante visita que revelava atividades ilegais de missões estrangeiras, o membro do Knesset Ohatal confrontou um funcionário do consulado francês, acusando a França de agir fora das normas diplomáticas. Uma tempestade diplomática logo se seguiu, com a França exigindo maior segurança para seu consulado em Jerusalém. Hoje temos a honra de ouvir do próprio M. Catal para discutir o que aconteceu naquele dia e também para ouvir sua proposta para o futuro da Judéia, Samaria e outras questões urgentes que o país enfrenta. Bem-vindo, M. Catal, ao Judacation aqui na Jones Televisão. Muito obrigado por me receber, é um prazer absoluto estar aqui com você. Que bom que você está aqui, você esteve muito ocupado esta semana. Eu vi um vídeo pouco antes de começarmos a gravar, do lado de fora do consulado francês em Jerusalém. Certo. Comente sobre o ocorrido lá. Isso virou notícia polêmica mundialmente. Bem, sabe, não deveria ser, não deveria ser. Porque, antes de tudo, a história é essa. Eu liderei uma delegação de membros do Knesset, junto com o ministro Oitzruk, que veio se juntar a nós para aprender sobre o que está acontecendo no coração de Jerusalém. Quando o consulado francês e o consulado turco e outros estão operando a partir do coração de Jerusalém, para servir não aos interesses de seus países em Israel, mas aos dos palestinos, essas pessoas nem sequer apresentam suas credenciais a Israel. Eles fazem isso para Abu Mazen em Ramallah. Eles se veem como uma embaixada oficial para a Palestina. Eles estão aproveitando os benefícios que Israel lhes dá, mas estão servindo aos palestinos. Não só isso, né? O que eles realmente estão fazendo é apoiar o terrorismo. Um exemplo, só para compartilhar com todos, é este livro, que elogia Laila Khaled, uma terrorista. E como diz aqui, Laila Khaled, ícone da libertação palestina. Este é um livro lançado no consulado francês em Jerusalém, em um evento que glorificou essa terrorista, responsável por assassinatos e tentativas de sequestro de aviões, incluindo um voo da El Al e a morte de israelenses. E eles estão glorificando essa pessoa em um evento no consulado. O que podemos fazer? Como podemos impedir isso? Primeiro, devemos retirar todos os benefícios deles como diplomatas. Eles têm imunidade e até estacionamento gratuito em Jerusalém, além de outros benefícios. Aliás, um funcionário desse consulado francês era preso porque tentou contrabandear armas para árabes, para palestinos. Então, esta é uma organização que está fortemente envolvida em incentivar palestinos a cometerem atos de terrorismo. Eles estão apoiando construções palestinas ilegais na Judéia e Samaria. Eles basicamente estão violando todas as regras, todas as leis de Israel, a soberania de Israel e até mesmo o direito internacional. Porque, de acordo com o direito internacional, uma entidade estrangeira não pode operar em um país. Se eles não estão apresentando suas credenciais a Israel, ao país que os recebe, estão violando todas as regras, as normas internacionais e as leis israelenses. E nós não vamos ficar parados e quietos em relação a isso. Kutzba é um termo menor, eu diria, em relação ao que eles estão fazendo? Com certeza, com certeza. Você disse ao meu colega na semana passada, o JNS fez uma entrevista exclusiva com você. Eu acredito na Knesset que a paz na região só pode ser alcançada aplicando a soberania israelense sobre Judéia e Samaria. Explique como isso seria em Judéia, Samaria e também fale sobre Gaza também em termos do futuro lá. Todo mundo está falando sobre o dia seguinte. Como você imagina isso também? Então, antes de tudo, quero explicar aos nossos telespectadores por quê? Estou dizendo que aplicar a soberania é a única solução relevante que realmente vai estabilizar o Oriente Médio. Agora, eu sei que para muita gente, porque todos nós viemos de uma forma de pensar ocidental. Ok, quando você tem uma disputa com alguém, ok, o que você faz? O que você faz? Quando você está brigando com alguém, o que você faz? Você senta, conversa, faz um acordo. Você não vai conseguir 100% do que quer. Eu não vou conseguir 100% do que eu quero. E a gente vai encontrar um meio termo, uma solução no meio e seguimos com nossas vidas, certo? É assim que normalmente as pessoas pensam, como as pessoas agem. Mas o problema é que já tentamos isso, já tentamos tantas vezes. Você já sabe disso. 100 anos atrás, quando o mandato britânico foi dado para construir um lar para o povo judeu nesta terra, era isso que o mandato deveria fazer. Conter o que é o atual Israel, mas também o que é a atual Jordânia. Isso representa 80% da terra. Então já entregamos 80% do nosso território aos árabes.
Aliás, 75% das pessoas na Jordânia são palestinas. Já temos uma solução de 2 estados, mas isso não bastou para eles e repetimos o mesmo erro. E nós aceitamos o princípio de que vamos dividir nossa terra. Nós vamos entregar a grande maioria da Judeia e Samaria, nossa terra natal bíblica. Nós vamos entregá-la aos árabes. Isso não bastou para eles. Novamente, no primeiro-ministro Ehud Olmert e El Barak estavam dispostos a entregar 99% da Judeia e Samaria aos palestinos, esperando que isso trouxesse paz, estabilidade e prosperidade. E nada disso aconteceu. Não trouxe nenhuma dessas coisas. Eles até recusaram receber 99% da Judeia e Samaria, que chamam de Cisjordânia. Certo. Em 2005, cometemos o mesmo erro novamente. Entregamos Gaza aos palestinos, mesmo sabendo que tiramos pessoas de seus túmulos e entregamos aos palestinos. Este já é o terceiro Estado palestino. Isso trouxe alguma paz? Estabilidade, prosperidade, nada. Então, ficou provado, além de qualquer dúvida, que cada pedaço de terra que damos aos árabes traz apenas morte e sofrimento para todos. Todos sofrem com essa realidade. Por que não aprendemos nem tiramos lições disso? Então, o que devemos aprender é que dividir nossa terra, dar mais pedaços dela para os árabes, tentar apaziguá-los, não funciona. O que funciona? Aplicar soberania. Israel provou ser o fator mais estabilizador da região. Israel se provou em 77 anos. Hoje, 20% da população são minorias, muçulmanos, árabes, judeus e cristãos. Você pode perguntar a cada um deles se eles prefeririam ir morar em outros países do Oriente Médio. Todos dirão, jamais Israel nos favorece. Se ficou provado que cada terra dada aos árabes gera sofrimento e cada terra mantida traz bênçãos para todos. Vamos aplicar mais soberania sobre Judeia e Samaria. E eu estou te dizendo, essa é a única maneira de realmente estabilizar a região. Isso beneficiará Israel, palestinos, países sunitas moderados e os Estados Unidos. Porque todos temos problemas bem maiores para lidar. A China, junto com seu eixo do mal, Irã, Coreia do Norte, Rússia, eles querem tirar a dominância da América, eles querem derrubar a América. Todos entendem que o centro de tudo é o Oriente Médio. E ou eles vão vencer, ou o eixo da América, junto com Israel e os países sunitas moderados do Golfo, vai vencer. Essas são as únicas opções. E os países sunitas moderados também entendem que a Irmandade Muçulmana é uma ameaça para eles, antes mesmo de ser uma ameaça para nós. Acho que aplicar a soberania ajudará a estabilizar o Oriente Médio e permitirá que avancemos para enfrentar as questões reais que nos aguardam. Concordo com a soberania e falo disso sempre, mas quero focar no governo Trump. Como você mencionou, eles estão propondo essa força internacional em Gaza. Isso é bom, é uma boa ideia. Isso é realista? Quero dizer, eles já disseram que essa força não vai lutar contra o Hamas, eles não vão enfrentá-los diretamente. O que acha dessa força internacional? Bem, você sabe, nós dissemos desde o primeiro dia, quando o plano de Trump foi apresentado, que há coisas boas nele e há coisas ruins nele. O lado bom é que todos os reféns serão devolvidos logo no início, o que é uma grande bênção. Graças a Deus por isso. Sabe, eu estava muito cético, não acreditava que isso realmente fosse acontecer. E aconteceu. Devemos acreditar Trump e o primeiro-ministro Netanyahu? Aconteceu. Isso trouxe todos os reféns de volta para casa, para suas famílias, e isso é algo que, claro, não é muito bom. Mas também dissemos que o Hamas nunca vai entregar suas armas de boa vontade. É uma ilusão. E outra coisa que também é uma ilusão é pensar que outras forças, outros países vão enviar soldados que arrisquem suas vidas para desmantelar o Hamas à força. Isso não vai acontecer, certo? E estamos vendo isso. Acho que até o governo Trump e outros países estão percebendo que isso não está acontecendo. O Hamas não está disposto a entregar suas armas. Esses países não estão dispostos a enviar seus soldados para lutar contra o Hamas. Isso não está acontecendo. A única força que pode realmente fazer isso é as forças de defesa de Israel. Só Israel pode e deve fazer isso. E, aliás, cada dia que passa sem que Israel faça isso é mais um dia que o Hamas está reconstruindo sua força, retomando o controle sobre a população, sobre áreas em Gaza das quais foi expulso, e isso não é bom. Não devemos repetir os mesmos erros do passado. Não devemos construir um muro e nos enganar
Acreditar que esconder o monstro atrás do muro o fará sumir é algo que aceitamos. Paz e tranquilidade a curto prazo, pagando um preço muito, muito alto no futuro. Não devemos repetir os erros. Precisamos enfrentar isso. Eu sei que todos nós queremos voltar às nossas vidas e não nos envolver em guerras. Precisamos garantir que o Hamas, esse mal, seja totalmente eliminado. E a única força que realmente pode fazer isso é as forças de defesa de Israel. Vamos mudar de assunto. Você voltou de viagem aos Estados Unidos da América. Quero falar um pouco sobre isso. Você disse ao JNS, meu colega, na semana passada, que há uma falta de compreensão e uma incapacidade de distinguir entre o bem e o mal, na maioria das comunidades liberais hoje em dia. Isso é uma ameaça maior do que qualquer outra coisa, porque eles estão criando o problema. Sei que você esteve com um grupo diverso nos Estados Unidos da América. Pode comentar sobre como foi recebido e falar sobre essa citação, se possível? Essa citação é de uma reunião que tive com a liderança de uma grande organização judaica mundial. Também atua na América, representada principalmente por comunidades, organizações liberais ou judaicas. E eles me disseram nessa reunião que, nos últimos 2 anos, têm tido dificuldade para defender Israel. Certo. Especialmente com todas as imagens vindas de Gaza, mostrando a destruição e tudo mais. E o fato de que eles não recebem os argumentos de Israel, do governo israelense, sobre como explicar o que Israel faz. E eles têm problemas com alguns ministros do governo que estão dizendo coisas que eles não conseguem defender e tudo mais. Então, o que eu disse para eles? Isso foi um dia antes de Mamdani ser eleito, para o prefeito de Nova York. Falei, ouçam, reconheço que precisamos estar mais atentos a isso. O que ocorre aqui impacta vocês. 100%. E definitivamente devemos melhorar nossa comunicação a partir de Israel. Mas vamos ser honestos, o seu problema não é falta de argumentos, ou o que este ministro disse, ou aquele ministro disse. O seu problema é que amanhã de manhã vamos acordar e ver um prefeito comunista e antissemita sendo eleito para Nova York. Com os seus votos, as suas comunidades progressistas estão liderando na votação para esse homem? 30%. Votaram em Mamdani e ele venceu. Certo? Você está preocupado porque agora ele é prefeito de Nova York? Então, eu disse para eles, o problema de vocês não é falta de argumentos. O problema de vocês é falta de capacidade. É uma confusão tão grande. E especialmente a geração mais jovem de vocês perdeu a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Esse é o problema. Porque vocês vão vir até nós, estou te dizendo, eu já sei disso. Vocês vão vir até nós em alguns meses e vão dizer, meu Deus, olha só o que aconteceu. O nível de antissemitismo na América e em Nova York. Mas vocês mesmos estão provocando isso. Se eu ainda preciso te explicar, após 7 de outubro, por que defender Israel, quem está certo ou errado, quem é o agressor, eu tenho que explicar tudo isso para você. Você perdeu a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Esse é o principal problema do wokismo, que desconecta as pessoas de suas raízes, de suas identidades, de ter a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Quero retomar o que ocorre aqui em Israel. A principal história que percebo toda semana, mesmo com o sequestro de crianças cristãs na África. Guerras, Ucrânia ou qualquer caso, são exemplos de violência dos colonos. Esta é a principal notícia mundial toda semana, como tem ocorrido recentemente. Qual é a realidade no local? Qual é a verdade sobre o que está acontecendo aqui? Explique para as pessoas. Falo disso sempre no meu programa. Essa violência dos colonos, como dizem. Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender que a violência é algo que acontece em todo lugar. Temos violência em Tel Aviv, temos violência em Nova York, em Londres, em tantos lugares. A questão é, como a liderança dessas sociedades encara essa violência? Posso te dizer isso. Todos estamos condenando toda forma, tipo ou ato de violência contra qualquer pessoa, judeus, árabes ou qualquer um. Ao contrário dos palestinos, que não apenas deixam de condenar atos de violência e terror contra judeus, eles na verdade incentivam isso. Eles até pagam pessoas para cometerem mais atos de terror. E, na verdade, quanto mais pessoas você matar como palestino, mais dinheiro você recebe oficialmente das autoridades palestinas. Então, mais tentando trazer a questão da violência dos colonos,
É basicamente tentar criar uma equação como se Israel e os palestinos estivessem em um conflito. Não há bem ou mal, certo ou errado nessa história. Na verdade, existe sim. Há bem e mal. Isso tem certo e errado. Condenamos a violência, eles a apoiam. E sabe, apenas a obsessão do mundo em torno de Israel e em torno do conflito israelo-palestino. Isso é um absurdo. Porque você sabe quantas pessoas foram mortas no Congo, no Sudão ou na Síria nos últimos 2 anos? Você sabe quantos milhões de pessoas foram deslocadas nesses lugares? Ninguém se importa com isso. Ninguém está fazendo manifestações por eles nas universidades dos Estados Unidos ou de Londres. Ninguém está fazendo nada. Isso é uma obsessão. Isso é um típico duplo padrão. Antissemitismo. Antissemitismo contra o único Estado judeu. É isso. Quero insistir nisso. A obsessão não é só sobre a violência dos colonos, mas também sobre judeus vivendo na Judéia. Exatamente. Quero dizer, judeus podem viver, prosperar e construir em Roma e Paris. Em qualquer cidade do Canadá não há essa obsessão, mas judeus na Judéia, algo natural, sempre causa polêmica. Sempre que se constrói isso ocorre. Pérgola ou jardim de infância, as pessoas enlouquecem. Por quê? O que fazer? Quero prosseguir com sua permissão, sem abordar o aspecto político, apenas discutir o tema. O aspecto teológico, o aspecto filosófico disso, porque, afinal, quando você encara a realidade, você tem que ficar impressionado porque realmente não faz sentido nenhum, né? Quero dizer, Israel está sendo acusado de cometer genocídio, quero dizer, sério, sabe? O número de palestinos em Gaza, na Judéia e Samaria e em Israel só vem crescendo desde 1994. Quero dizer, somos a única nação no planeta que envia comida e ajuda humanitária para nossos inimigos enquanto estamos em guerra. Mesmo após o pior massacre de judeus desde o Holocausto, continuamos sendo a única nação e povo assim no planeta, para fazer milhares de ligações e enviar panfletos a pessoas em Gaza, orientando-as a evacuar para zonas seguras. Somos o único povo no planeta que faz todas essas coisas. Somos o único povo no planeta que realmente arrisca a vida dos nossos soldados para proteger os palestinos em Gaza. Ao permitir que vão para a zona segura enquanto o Hamas ataca seu próprio povo, arriscamos nossos soldados para proteger palestinos em Gaza. Estamos sendo acusados de genocídio. É uma obsessão mundial contra Israel e os judeus. Você deve se perguntar, por que isso acontece? E minha resposta é que eu acho que a humanidade entende, no fundo da mente, o que aconteceu com o povo judeu. O fato de termos retornado após 2000 anos de exílio contra todas as regras da física e da história. Assim como os profetas nos prometeram que um dia isso aconteceria na Bíblia, eles disseram, vai acontecer. Isso quebra tudo em que eles acreditam, tudo do que eles queriam acreditar. Na verdade, isso prova que a Bíblia é verdadeira. Se a Bíblia é verdadeira, sabe o que mais é verdade? Deus é real. E eu acho que muita gente está tentando demonizar Israel, porque se eles estão criando essa falsa equivalência entre Israel e esses terroristas, usando a violência dos colonos como uma ferramenta, então basicamente o que eles estão dizendo é: Israel não representa realmente Deus. Não é realmente o cumprimento de uma profecia, são forças demoníacas que tomaram o controle. É isso que eles realmente tentam fazer. Mas eu acho e espero e oro que haja pessoas genuínas o suficiente, pessoas honestas no mundo que entendam isso. O fato de que o povo judeu retornou, nós estamos retornando, voltando para nossa terra natal, nosso lar ancestral em Judéia e Samaria, nossa terra ancestral bíblica. Isso é o cumprimento de uma profecia e da vontade de Deus. E isso só trará coisas boas e bênçãos para todos, para toda a humanidade. Porque estamos aqui não apenas por nós mesmos, estamos aqui por Deus, pela humanidade, para trazer bênçãos para todo o mundo. E, infelizmente, alguns dos nossos vizinhos estão realmente tentando nos matar, tentando nos assassinar diariamente. Judéia, Samaria. Há 10 dias ocorreu um ataque terrorista mortal no cruzamento de Gushton, vitimando um homem de 71 anos de Kiryat Arba. Seu único crime foi ser judeu e seu único crime foi esperar o ônibus para voltar para casa. Quero falar sobre dissuasão e o que o governo de Israel tem feito. Discutimos isso há anos, desde os fracassados acordos de Oslo no início dos anos 90. E eu sei que as forças de defesa de Israel, os homens e mulheres das forças de defesa de Israel, estão lá fora. Eles evitam cerca de 90% ou mais dos ataques diários, mas alguns ainda passam.
O que o governo do Estado de Israel pode fazer para criar uma dissuasão verdadeira e real? Para que, ao acordar, um terrorista ou aspirante desista de agir, mesmo após anos de doutrinação? Não vale a pena para mim, não vale a pena para minha família, para mim sair e tentar assassinar judeus. O que pode ser feito? Perguntamos isso há 40 anos ou mais. Se você voltar para 1929, 100 anos atrás, estamos falando sobre isso, mas nos tempos modernos, o que o governo pode fazer? Primeiramente, é importante aprender com nossos erros. Já cometemos todos eles, infelizmente, falo isso com sinceridade. Cometemos todos os erros possíveis em 77 anos. E especialmente também nos últimos 2 anos, passamos a mensagem para os terroristas de que matar judeus e sequestrar judeus compensa. Essa foi a mensagem que enviamos e seguimos enviando há 77 anos. O fato de estarmos negociando depois de tudo o que aconteceu. 7 de outubro, o fato de estarmos até mesmo negociando com o Hamas é basicamente dar a eles essa possibilidade. Estamos tornando eles relevantes, estamos agindo como se fosse aceitável mantê-los no jogo. Não, não é aceitável. Então, antes de tudo, parem de negociar com organizações terroristas. Não façam isso. Esse é o primeiro ponto. Número 2, definitivamente não enviar tantos assassinos e terroristas em trocas de reféns. Não fazer isso. Esse é o número 2. O 3, você sabe. Novamente, encarar a realidade e fazer a única coisa que cria dissuasão, que é retomar nossa terra. Esse é o único caminho. Esse é o único preço que eles consideram como um preço. Sabe, os palestinos, definitivamente o Hamas, eles não se importam com quantas pessoas morreram em Gaza. É uma piada para eles, sabe? Nós estamos contando as pessoas que morreram em Gaza, eles não estão contando, eles não se importam com isso. É uma piada para eles. Eles não ligam para os prédios desabando em Gaza, acham graça porque sabem o motivo. No dia seguinte, bilhões de dólares vindos do ouro da União Europeia, dos Estados Unidos, vão inundar Gaza novamente. Tudo será reconstruído e ficará ainda melhor. Para eles é uma vitória. Eles só consideram o preço da terra como preço. Portanto, não há. Se quisermos criar dissuasão, precisamos recuperar nossa terra. Temos que fazer isso, Caio, como você disse, porque se quisermos realmente criar uma realidade em que o futuro, os terroristas vão pensar consigo mesmos, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena ir e matar judeus, não vale a pena porque não só não promoveu nossos objetivos, sim, especialmente o reconhecimento de uma cidade palestina por alguns desses países fracassados. Mas não só isso, também nos fez retroceder. Ambições de tomar mais terras dos judeus. Isso nos fez retroceder porque os judeus tomaram nossas terras e acho que essa é a única solução. Acho que é uma boa ideia e deveríamos trabalhar nisso. Só mais uma pergunta antes de deixá-lo ir. 2026 é uma temporada de eleições aqui em Israel. No momento, está marcada, se não me engano, para outubro de 2026. Pode acontecer a qualquer momento neste país. Só 4 governos em Israel completaram um mandato de 4 anos. Como é o futuro para o Partido Sionista Religioso? E como é o futuro para MKO Hatal? Quais são suas ambições? Quais são suas esperanças, planos e sonhos enquanto nos aproximamos das eleições aqui em Israel? Antes de tudo, acho que o fato de termos sobrevivido por 3 anos, apesar de tudo o que aconteceu nesse período, quero dizer, a reforma judicial, a guerra e tudo o que aconteceu, sabe, decepcionaram muitas pessoas na oposição. Sabe, eles disseram várias vezes, que teríamos eleições muito, muito antes, e repetidas vezes eles não foram precisos nessas questões. Previsões, então acho que isso vai decepcioná-los novamente. Acho que este governo vai se manter, vai continuar, espero que até o final e cumpra os 4 anos completos. E eu espero e acredito nisso. Sabe, se você perguntar, se você olhar as pesquisas estão muito boas, muito, muito ruins para o meu partido, certo? Benjamin Netanyahu. Mas graças a Deus, ao longo da história, essas pesquisas provaram estar erradas. Segundo pesquisas, eu, Benjamin Netanyahu, nunca teria sido primeiro-ministro. Verdade. Certo. Então eu acredito que, por baixo da superfície, há muitas pessoas que estão se movendo ainda mais para a direita, começando a perceber que nós estávamos certos. E a esquerda, que só ofereceu se render ao terror e tentar apaziguá-los. Isso fracassou. Nós não queremos repetir os mesmos erros. E eu acho que veremos um crescimento no campo conservador de direita e acredito que veremos esse crescimento. Também para o meu partido. E você, não vou te deixar escapar.
Sabe, eu não sei. Sabe, eu nunca planejei ser político na minha vida, certo? Quero dizer. Antes de entrar nesse caso, dediquei os últimos 20 anos da minha vida à educação judaica. Eu acredito. O mais importante é a identidade judaica, que é o núcleo de tudo. Mas Hashem e o bom povo de Israel decidiram que é aqui que eu devo estar, e eles votaram em nós. E aqui estou eu no Knesset. E eu espero que eles continuem confiando no que estou tentando promover e no que estamos tentando promover. Espero que eles me permitam continuar e assumir posições de liderança no próximo mandato. Ministro da Educação precisa ter experiência, certo? Por que não escolher alguém realmente qualificado em vez de qualquer pessoa? Eu ficaria mais do que feliz em ser o ministro da Educação, o ministro dos Assuntos da Diáspora, o ministro das Relações Exteriores. Há muitas coisas boas para fazer neste país. Graças a Deus, Israel é um país pequeno com muitos desafios, mas também grandes oportunidades para um futuro melhor. E eu ficarei mais do que honrado em servir meu povo e meu país em qualquer posição que decidirem que seja apropriada. Sei que você é ocupado, então agradeço por vir à JNS Televisão e ao JNS Media Hub em Jerusalém. Tudo de bom e boa sorte nos seus próximos empreendimentos. Continue com seu trabalho importante. Muito obrigado. E esta foi mais uma edição do Judacation aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS News. Agradeço à equipe dos bastidores, especialmente Aaron Vogelander, novo membro muito ocupado na mesa de controle. Ryan Lifshitz, nossos produtores Esther Eden, Zach Sickerman e o gerente da estação Yuri Stretsky. Não deixe de acessar a JNS Televisão para todo esse conteúdo incrível. Acesse jns.org para as últimas notícias de última hora de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Não deixe de se inscrever. Apoie financeiramente a JNS. Contamos com suas doações. Clique no botão de super like que temos, não é verdade? Ryan, botão de super like? Sim, senhor. Obrigado. Ótima semana, pessoal. Até a próxima no Judacation.